que será ministrado pela doutora Nícia Zúcolo e a mestra Lilian Bezerra. Para mediar a palestra, convidamos o doutor James Clay Almeida de Souza. Boa tarde, pessoal. Para compor a próxima mesa, eu gostaria de convidar a tomar assento a professora pós-doutora Nícia e também a mestra Lilian. Tudo bem. Peço todos os presentes uma salva de palmas para a nossa palestrante. Bom, pessoal, a professora Nícia é doutora em Letras, Língua Portuguesa pela USP e pós-doutora pela UFMG. É professora desta casa, lecionando na graduação e no PPGL, o mestrado em Letras. As suas pesquisas giram em torno da autoria feminina, da literatura afro-brasileira, da literatura contemporânea em língua portuguesa, das relações entre ficção, história e memória, memória e testemunho, e violência, poder e gênero, temática a respeito da qual ela lidera um grupo de pesquisas certificado pela UFAM. Professora Nícia, seja muito bem-vinda. Quero dizer que é um prazer, como ex-aluno seu, compor esta mesa com você. A palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Está saindo para a Lilian, que dividia a mesa comigo, que é minha mestranda, que foi mestranda, minha orientanda, fez uma... Esse aqui está mais alto. Obrigada. Fez uma dissertação em Benjamin Sanches. Ela teve um problema de saúde na família e ela não pôde vir. Eu vou começar essa fala, eu vou alternar a fala e leitura para não me perder. E toda vez que eu começo a falar sobre, ou vou falar sobre Benjamin Sanches, é como se eu tivesse uma frase mote para toda a fala, que é: Benjamin Sanches é um gênio. Esse é o mote que desencadeia toda a minha fala sobre Benjamin Sanches. Então, Benjamin Sanches é um gênio. E o Outro e Outros Contos, um dos grandes livros da literatura brasileira do século XX, apesar de pouco conhecido. Autor de duas obras, um livro inexpressivo de poesia, Argila, que não teve outra edição que eu saiba a não ser a de 1959, e o Outro e Outros Contos, de 1963, reeditado pela Valer em 1998. A sua expressividade narrativa não foi alcançada novamente no Amazonas, principalmente no que tange a questão formal. Está dito. O autor demonstra-se performático desde a orelha do livro. Pode colocar, por favor. Aqui, a capa da primeira edição. Claro, o livro foi, como se diz, foi reformado, porque foi comprado num sebo e estava todo caquético, aí precisou passar pela reforma. Então aqui a capa da primeira edição e as orelhas. Então, o autor demonstra-se performático desde a orelha do livro. As orelhas, quase sempre produtos de igrejinhas, prefiro-as brancas. E aí por quê? Porque na orelha do livro, como está posta aqui em cima, tudo são fotos minhas, tá? Por isso que eu não coloquei referência. Estão aqui, a orelha, as duas orelhas, né? Uma tem essa fala dele que eu disse, que ele prefere orelha branca, e a outra, informações que, se quisessem enviar críticas, apreciação e referência, um determinado endereço na Rua dos Barés, que supostamente seria o dele. Apresentando a justificativa de que, por serem elaboradas entre grupos de amigos, o livro virá sem este paratexto negativo em sua visão.
Sua próxima intervenção, performativa autoral, passa pela alteração gráfica do prefácio elaborado por Assis Brasil, a supressão das letras maiúsculas, esclarecendo em nota o motivo para tal. Pode passar, por favor. Aí ali ele coloca a observação e aqui o prefácio do Assis Brasil. O que ele diz é... deixa eu ver o que ele diz exatamente. Alguma coisa sobre ousar, não ousar. Ele vai falar, nota: perdoe-me, Assis Brasil, o meu abuso de haver trocado as suas maiúsculas pelas minhas minúsculas. Pensando, cheguei à conclusão de que não abusar também é um abuso. Essas marcas autorais se perdem na segunda edição, que traz na orelha, antes vazia, o prefácio de Assis Brasil, e onde era o prefácio, uma apresentação de Robério Braga, seguido de um estudo de Paulo Graça, textos insertados em 98, sem que a nota assinada pelo autor tenha sido removido, o que a torna sem sentido na nova edição, porque fica essa observação sobre essa ousadia, só que fica perdida no livro porque não tem essa referência aqui a nota e aqui o prefácio, e já no prefácio vocês veem uma outra marca do Benjamin Sanches, além de escrever tudo com letra minúscula, que é alinhar todos os parágrafos pela direita, esquerda, enfim, por esse ladinho aqui. Já tem problemas. Quanto à estrutura do texto, o leitor já sente um impacto antes da leitura, apenas percorrendo os olhos pela página. Está escrito aqui pela direita. Os parágrafos alinham-se todos pela direita, causando uma mancha tipográfica diferente da habitual, para, em seguida, perceber que não há letras maiúsculas no texto. Pode passar, por favor. Aqui a capa dos outros, da segunda edição, e a comparação entre as orelhas. Pode passar, por favor. Aqui a contracapa, ali com fragmentos na verdade não são fragmentos, são informações sobre ele, que é engenheiro agrônomo, que nasceu em Manaus, que publicou argila, etc. Diz que lançaria um próximo livro de poesia chamado Âncora Submersa. Nunca encontrei informações ou notícias sobre esse texto. Bom, passo mais um. Isso. Aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, quanto à estrutura do texto, já sente o impacto para perceber que não há letras maiúsculas no texto, salvo algumas exceções. Em Contos de Sagração, esse livro, que foi a minha dissertação de mestrado, se quiserem adquirir, tem que falar com o Tenório para falar com a Valer para fazer uma segunda edição, porque está esgotado, tá? Em Contos de Sagração, infiro que o motivo para essa inovação formal esteja muito próximo da sua concepção da prosa, que é uma prosa lírica, que traz, inclusive, poemas concretos, e ele publicou poemas concretos no suplemento literário, Jornal do Brasil, não vou lembrar agora qual. Então ele também fazia poemas concretos, e aqui a gente tem, no meio da narrativa, uma forma que lembra um poema concreto, e isso contribui, tanto formal quanto tematicamente, para o texto. Lá em cima também. Isso aqui é do Tartaruga, e lá é uma ideia de jaula. Enfim, faz sentido quando a pessoa lê o texto como um todo. E tudo alinhado pela direita. Traz, inclusive, poemas concretos em meio aos contos, contribuindo para o sentido do texto, não como meros exercícios estilísticos vazios e descontextualizados. Quanto ao conteúdo dos textos, Sanches também apresenta ao leitor uma perspectiva peculiar. O narrador não julga, ao menos na maior parte do livro, suas personagens,
apresenta-as, e cabe ao leitor entender como crítica, como ironia, o que é apresentado, ou seja, o leitor fazendo o seu papel de leitor. Aparentemente, isso não seria novidade em textos literários, afinal, os leitores é que depreendemos a crítica. Entretanto, nesse autor, e a gente tem que lembrar que o ano é de 1963, há percepções que o colocam na vanguarda de assuntos controversos. Se a sua forma não foi entendida por Arthur Ingrácio, e aí eu cito um fragmento de um texto que ele publicou em 1976, falando sobre Benjamin Sanches, a ponto de declarar, se o texto não foi entendido por Arthur Ingrácio, a ponto de declarar que o autor havia exagerado nas metáforas e que pela preocupação demasiada com as inovações técnicas, muitas vezes ele esquece a outra parte material, sem a qual o conto não se realiza, imaginem-se alguns dos assuntos tratados nos contos. Dizendo de outro modo, a sua genialidade evidencia-se no emprego de um discurso aparentemente desorganizado a serviço de uma intencionalidade nem sempre óbvia, na inexistência de um enredo factual, em um lirismo praticamente visual, em poemas concretistas em meio à prosa das páginas. Além disso, acrescente-se que as narrativas vêm conduzidas por um narrador-câmera, que acompanha as personagens, cujas vozes e pensamentos são reveladas a partir do foco projetado, alternadamente, entre objetos e outros personagens. Esses elementos, porém, só serão plenamente captados quando olhados à distância, sendo necessário afastar o olhar, amplificando o foco, para, de longe, juntar os inúmeros pontos para formar uma imagem, cuja totalidade só é percebida por esse distanciamento. O conteúdo dos seus textos revela uma percepção crítica que o coloca à frente de seus pares, conforme se percebe em alguns contos que eu vou comentar aqui. Neles, Sanches apresenta uma percepção sensível do universo feminino, incomum para a época, conforme segue. Além destes, há outros contos com outras temáticas e com outras apreensões de realidade. Lilian Karen, Bezerra Macedo, que estaria hoje aqui comigo dividindo a mesa, estudou algumas personagens femininas nesse livro. O texto dela está disponível no repositório de teses e dissertações da UFAM e se chama Insubmissas, Personagens Femininas e Relações de Gênero em Contos do Benjamin Sanches. O texto é ótimo e a análise que ela faz é impecável, vale a pena vocês procurarem. As personagens femininas que destaquei estão imersas em situações cotidianas quando se deparam com uma ruptura na sua rotina. É um instante, e esse instante, para Baiano, é uma espécie de encontro ou compromisso entre o tempo e a eternidade. Em vez de partir do presente para perder-se no passado ou no futuro, a pessoa encontra a existência e o absoluto no instante, o único que os pode proporcionar, tanto passado quanto presente. O instante marcaria o ponto de partida para uma planificação da existência, a capacidade de projetar e gerir seus projetos, uma epifania, enfim. Aqui eu começo fazendo uma leitura sartreana do texto, que é bem comum que é uma leitura mais comum e mais fácil até para os escritores que publicaram nessa época. Se fazem muitas leituras existencialistas de Alameda e desse do Benjamin Sanches. Nesse instante reside, porém, toda a reflexão que uma personagem de Benjamin Sanches é capaz de fazer. A tomada de consciência, que demandaria uma elaboração a partir da epifania, não acontece. A epifania não passa de um suspiro, um instante na sequência ininterrupta de minutos que afogam a personagem,
jogando-a para sua factualidade imediata. Ilustrando, tomemos do conto Boneca Volante, a adulta menina, uma jovem de 16 anos que brinca nas escadas rolantes de lojas, chamando a atenção de um funcionário dessa mesma loja. O ano é 1963. Não percamos isso de vista. Aí eu vou narrar o que ele apresenta dessa menina, dessa personagem feminina que ele chama de Boneca Volante. Pôs o pé esquerdo no último degrau que surgira e, juntando a ele, maquinalmente, o direito. Foi subindo, aquele jogo de subir escada rolante sempre. Foi subindo numa relaxada posição de sentido. Alcançou a escada de descer e saltou os 2 pés no degrau que descia e foi afundando o corpo numa pesada indolência. Outra vez caminhou para a direita e apanhou-a de subida, num destro rodopio de calcanhares. No alto, a pose burlesca do olheiro da loja, que cobrava a tolerância, sorvendo visualmente a figuração bidimensível da adulta menina. Esse é o conto. Ela vai pulando, de costas na escada, e esbarra no rapaz. Aspas. As mãos pesadamente espalmadas nas suas ancas e o corpo quase todo colado ao dela. Ficar hesitante, com o nariz desaparecido na frouxidez dos cabelos e respirando o perfume que o sabonete havia deixado no seu cangote moro. Fecha aspas. Até aqui, vemos uma jovem, criança em termos de comportamento, mas já em corpo amadurecido sexualmente. Haja vista a atenção e ação maliciosa do olheiro da loja, ao provocar um encontrão e segurá-la como fez. Essa menina é observada em sua condição bidimensível, de adulta menina. A escolha pela palavra gera inferências, pois é um neologismo. A palavra que existe é bidimensional. Entretanto, pensar a menina na condição de bidimensível é como se ela só pudesse ser apreendida, e os olhos que apreendem são do homem da loja, na condição de menina em corpo de adulto. E isso seria a condenação do seu corpo, e apenas dele, a um espaço bidimensional, sem a possibilidade de outras perspectivas sobre ela. Instintivamente, a jovem salta para a frente, descolando-se do homem, pedindo desculpas, ao que ele responde: de nada, boneca. Consta, pelas regras de conduta do senso comum, que ao se ouvir um pedido de desculpas, a resposta imediata seria um não foi nada, e não um de nada. Resposta dada para quando alguém agradece algum favor prestado pelo outro. Pode-se deduzir que o homem achava que estaria fazendo um favor a ela ao segurá-la pelas ancas e colar seu corpo no dela, além de a chamar de boneca, resgatando, de certa forma, o bidimensível com que foi caracterizada pelo narrador. A ideia de que o corpo feminino é dado ao prazer do homem é resultado de uma longa trajetória em uma sociedade patriarcal em que o feminino é o outro, um estereótipo criado e propagado pelas tecnologias de gênero, como cinema, telenovelas, moda, mídia em geral, determinando a coisificação da mulher. O narrador corrobora essa imagem quando joga a menina na voragem do corpo. Aspas. Ainda estava dominada pelo conflito da carne sentida, que a desviava agradavelmente de seu encandeamento quando deparou com o olheiro. A sua raiva ia explodir de uma só vez, mas uma voz, vinda dos seus ossos, aconselhou-a a não se precipitar. Em nenhuma ocasião olhou para ele. Aquele encosto chegou a arranhar-lhe as mucosas, temera apaixonar-se. Fecha aspas. Supondo ainda que desejo e sexo sejam
O narrador corrobora essa imagem quando joga a menina na voragem do corpo, supondo ainda que desejo e sexo sejam prerrogativas masculinas. A jovem, tendo seu corpo aceso, temeria apaixonar-se. A mãe disse em certa ocasião: "Você não é mais criança, está na idade de casar", perpetuando um ciclo de incompreensão sobre o papel da mulher. Lígia Amâncio chama atenção para o fato de que o estereótipo feminino se refere a um indivíduo relacional e dependente que só é valorizado para as mulheres e quando associado a determinada função social, sendo consensual quando se refere ao papel tradicional das mulheres, mãe e dona de casa, porque quaisquer outros papéis aplicados às mulheres implicam a assimilação de traços masculinos. A jovem deixa seus pensamentos vagarem enquanto passeia, descompromissada, na escada rolante. Sabemos, então, que ela vê o casamento como uma maneira de perpetuar sua infância. Aspas. Porque quando ela está brincando na escada rolante, aí o narrador fica projetando, né, externalizando os pensamentos dela. E aí a gente fica sabendo essas informações. Aspas. Sabia, então, que jamais poderia suportar um homem que não a considerasse uma criança. Depois de 3 ciclos, fecha aspas, depois de 3 ciclos completos na escada rolante, remoendo a sensação da carne desperta, um instante, aquele instante que eu falei, passa, e o cotidiano inadiável chama. Aspas. Lembrou-se que trazia uma recomendação ditada por sua mãe. Ah, já sei. De volta, compre o pão para o jantar. Fecha aspas. A boneca volante, apesar de quase alcançar uma percepção sobre si mesma, abafa, voltando à sua modorra, de maneira mais prosaica possível. Apesar da mencionada, a incapacidade epifânica, são personagens flagradas em um mal-estar profundo. E o mal-estar de que falo aqui não é o passageiro mal-estar físico. O mal-estar é a náusea sartreana da liberdade. Como se, diante da contingência da vida, o ser percebesse que ele tem responsabilidade sobre si mesmo, a responsabilidade de si próprio sobre sua existência. A náusea é, na verdade, o medo diante dessa liberdade. E a percepção disso advém do outro. O corpo põe o indivíduo em contato com o outro e o faz supor como é percebido por ele. Em Sanches, vemos isso a cada virada de foco narrativo. A consciência apenas se revela a partir da relação que mantém com outras consciências. A individualidade se configura no contato com o outro, e o risco deste contato é a tendência a tornar-se aquilo que se é para o outro. No conto em questão, a menina é posta em uma situação de desassossego, mas tudo leva a crer que não se descolará do apodo boneca, invólucro esteticamente apresentável, porém oco. O contato com o outro é perigoso, e do modo como a situação se coloca, a sociedade é o outro da mulher, determinando papéis específicos. Vejamos. O adjetivo que caracteriza a palavra boneca é volante, referindo-se não apenas à escada volante, onde gosta de brincar, antecipando o voo, mas aos significados volúvel, transitório, colando um clichê à personagem, jovem e responsável, volúvel e vazia. A personagem não queria casar-se a menos que fosse com um homem rico, que a considerasse criança e conservasse a saúde de sua mãe. Aspas. Sua mãe não teria uma morte curável, preservando, dilataria a vida de quem lhe dera e preservara a sua. Fecha aspas. Tampouco pretendia ter filhos, porque,
aspas, lhe roubariam aquela leveza. Preservaria a vida da mãe ao máximo, para que pudesse continuar a ser filha. Ao fixar-se na infância, a personagem foge de modelos e funções instituídas a que se deve adaptar, pois não se casaria, seria sempre menina, vencendo o próprio passar do tempo. Porém, o rapaz ter encostado nela despertou-lhe o desejo, apresentando até certo ponto como um instinto de fêmea. Lutar agora contra aquele fio estranho que reapertou toda a sua coluna vertebral, arrancando-a da sua posição ingênua em que devia estar aferrenhada, contrariando o tempo que pelejava para soerguê-la. Fecha aspas. Contrariando o tempo que pelejava para soerguê-la, ainda estava dominada pelo conflito da carne sentida. Agora sim. Imagem recorrente atribuída à mulher. Carne. A personagem feminina do conto Boneca Volante, pelo modo como foi apresentada, pode vir a se tornar uma Lolita do Nabokov, ou mesmo a Alda, do conto que eu vou falar na sequência. A Alda é uma personagem que dá título ao livro. O conto se chama O Outro. Para a leitura de O Outro, é necessário trazer à luz um elemento presente nos textos de Benjamin Sanches, que é a ironia. Pelo senso comum, a ironia é uma figura da linguagem que surge quando se fala o contrário do que se está pensando, com o fim de riso, deixando isso claro. Porém, a ironia é bem mais do que o senso comum entende. Sanches usa a ironia como uma estratégia discursiva, para além da ideia cristalizada de um, aspas, tropo retórico clássico limitado, fecha aspas. Opa, vem a cassação. Fala da Linda Hodgson. Explico essa fala do tropo clássico limitado. Para Linda Hodgson, a ironia é montada a partir de uma cena social e política que envolve relações de poder e, aspas, do ponto de vista de sua política discursiva, uma coisa que a ironia não parece ser é o que ela usualmente é tida como sendo uma simples substituição antifrásica do não dito, por seu oposto, o dito, disse Linda Hodgson em Teoria e Política da Ironia, de 2000. Não apenas com o sentido cômico, conforme o senso comum ela entende. E isso também, esse tipo de ironia também está presente no livro do Benjamin Sanches. Só que nesse conto de que eu vou falar, não. Mas a gente também encontra essa outra ironia mais risível presente nos textos dele. Continuo falando sobre a Linda Hodgson. Para a autora, os principais participantes do jogo da ironia são o interpretador e o ironista. O interpretador pode ser ou não o destinatário visado na elocução do ironista, mas ele é aquele que atribui a ironia e então a interpreta. Em outras palavras, aquele que decide se a elocução é irônica ou não, e então qual o sentido irônico particular que ela pode ter, é quem está recebendo. Esse processo ocorre à revelia das intenções do ironista, diz Linda Hodgson. Em O Outro, o narrador apresenta Alda, caracterizando-a da seguinte maneira, aspas, tudo o que conheceu dava-lhe saudades, e o que não conhecia dava-lhe desejos. As coisas próximas e fáceis não a emocionavam. Desejava sempre o difícil e afastado. A sobremesa preferida era a salada de frutas. Nunca suportou o paladar de um só fruto. Nunca suportou. Era, do cabelo aos pés, entusiasta de variedades. Fecha aspas. Tece ainda o narrador
considerações sobre como vai narrar a história, avisando que não falará sobre o passado de Alda, sob o risco de não acreditarmos nele, e volta a descrevê-la. Aspas. Embora a carne do seu rosto estivesse firme e lisa, notava-se que havia ondas em sua alma. Foi ao espelho grande e examinou o seu próprio contorno no rebolado de suas nádegas. Ali nascia a sua fascinação. Concluiu que ainda estavam boas e tinha como certo que o seu valor media-se com uma fita métrica. Consciente do seu papel, via-se uma pedra falsa passando de dono em dono como se fosse verdadeira. Fecha aspas. A reação de muitos seria penalizar-se com a condição de Alda, passando de dono em dono. Porém, o narrador, que acompanha a personagem em suas considerações sobre o corpo, evidencia que Alda investia conscientemente em sua corporalidade, beneficiando-se de sua aparência, como se pode perceber enquanto ela escova os dentes. Aspas. Aproveitou sua presença no espelho para observar as obturações no amarelo dos dentes. Estavam perfeitas, as que os outros pagaram e as que ele acabara de pagar. Lembrar sempre que o ano é 1963. Sabendo que tratamento dentário é caro, óbvio, temos uma mulher que usa, mas naquela época, temos uma mulher que usa o seu corpo como uma maneira de angariar benefícios materiais e, conforme a citação, a partir de vários homens, sem que isso lhe cause pesar. Inclusive, diz o narrador, que a sua sobremesa preferida era salada de frutas e era penoso ter de escolher um fruto apenas. Reitera, nunca suportou o paladar de um só fruto. Repito o que está na citação acima. Nunca suportou o paladar de um só fruto. Aí o narrador coloca um ponto e reitera, nunca suportou. Fecha aspas, revelando metaforicamente a impossibilidade de manter-se com seja fruto, seja homem. Benjamin Sanches traz uma personagem feminina consciente do uso que pode fazer do seu corpo, mesmo que aparentemente ela tenha aprendido isso custosamente. Aspas. Falar do seu passado é inútil, traria muita pena. Fecha aspas. Como afirmei, perceba-se que o autor apresenta elementos do universo feminino por uma perspectiva incomum para a época. Ele não julga, ele simplesmente apresenta a situação de uma mulher que usa o corpo de forma consciente para angariar benefícios para si, sem peso. Assim que o marido saísse, o amante poderia entrar e havia um sinal, aspas. O sinal seria transferir o canário para a outra janela. Esta convenção que o conluio criara na véspera dava-lhe o privilégio de falar, fecha aspas. Nessa pequena passagem, o verbo falar, aparentemente deslocado no contexto, revelaria o protagonismo de Alda, por considerar como gesto de fala a expressão do desejo e a marca de trocar a gaiola do canário da janela. Bom, o que acontece aqui? Há causado uma confusão porque o amante entra e o marido, quando chega na empresa, ele é obrigado a voltar para casa para trocar de roupa porque morre um companheiro da empresa e ele é quem representa a empresa nos velórios. Então ele tem que voltar em casa para colocar uma roupa adequada para ir para o velório. Então não estava prevista essa chegada dele. E ele chega e encontra o amante no armário. Cena clichê, no armário. Pronto. Então, a polícia é chamada pela confusão causada entre Costinha, o marido de Alda, que volta inadvertidamente, e descobre Georginho, o amante, nu dentro do guarda-roupa. Ambos são levados à delegacia e um dos policiais, aspas, o mais graduado, que era um caboclo curtinho, desses que se esticam quando se vestem de autoridade,
fecha aspas, fica no apartamento. A partir desse ponto, opera-se uma transformação no texto. A posição do objeto é extremada, pois assim que os homens entraram no conto, a voz de Alda foi silenciada. A última fala, o canário na janela. Depois, gritos de socorro e silêncio. Nem retomada pelo narrador, ela volta a ser ouvida. O que se ouve é o policial que, aspas, sentado no sofá-cama, começou a soprar uma voz melosa e servil nas orelhas de Alda, e depois que todos saíram, trancou a porta e ficou bebendo a sua saúde até cair mole. Fecha aspas. A pedra falsa passada de dono a dono ganha a significação da sobrevivência de Alda e a do abuso da autoridade. O policial, por considerar a situação oportuna, afinal a mulher infiel, flagrada com um amante, não lhe resistiria. Era policial, era homem, e a sua caracterização acima transcrita, aspas, desses que se esticam quando se vestem de autoridade, fecha aspas, permite essa leitura. A ironia não está no esgar risonho envolvendo a confusão amante-marido. Somente depois, aspas, somente depois, bom, aí a questão, a revelação, ou como dizem, a reviravolta, ou como falam agora, o plot twist do texto, está no que vem a seguir. A ironia não está no esgar risonho envolvendo a confusão amante-marido. Aspas. Somente depois de 24 horas, Costinha apresentou-se no escritório. O amante, o marido, era o outro. O que aconteceu? Ela estava com o tal do Costinha. Só que o Costinha não era o marido. O Costinha já era o homem, um dos homens pelos quais ela já tinha trocado o marido lá atrás, o Jorginho, que entrava na casa como amante. A ironia está na situação de Alda como protagonista de seu desejo, como uma mulher que supostamente, lembra que eu falei que ela trocava as obturações pelo seu corpo sem nenhum problema? Então, a ironia está na situação de Alda como protagonista do seu desejo, como uma mulher que supostamente conduz a vida conforme lhe apraz, mas não consegue. Os homens, ao fim, são os protagonistas da história. Calam sua voz, mesmo quando supomos ouvi-la. Tomam seu corpo, mesmo quando supomos que seja ofertado por ela. A ironia está em mais um conto que apresenta uma mulher incapaz de vivenciar o seu desejo em uma sociedade de ordem masculina, que exige seu corpo, não porque ela deseje sexo, mas porque as autoridades, os homens, querem. O narrador, ironicamente, faz parecer que Alda tem o controle sobre sua vida e suas escolhas, mas, ao fim do conto, percebemos que não. A sociedade já determinou o espaço para mulheres que se insurgem. É o espaço do controle. Se não o controle dos corpos, o controle da vontade, pela supressão da sanidade. Quando as mulheres não podiam ser dobradas, elas eram quebradas. Se isso ainda acontece em pleno século XXI, imagine-se na década de 1960. E eu creio que não é necessário arrolar exemplos de violências diversas sobre mulheres. E não falo nem nesse ano, a gente pode falar nessa semana, hoje é segunda, mas se a gente parar para pesquisar na internet, já dá para falar sobre violência esta semana. Dentre outros temas, Benjamin Sanches reflete no seu livro a condição da mulher à época, o que não significa refletir sobre a condição da mulher. Esse é um ponto para que o leitor que pense sobre ele, como eu disse lá no começo. Retomo a ideia aqui apresentada de que a personagem benjaminiana vaga inconsciente
impossibilitada de transcender a sua existência patética por não ter consciência clara do processo que a envolve, preocupada que está em sobreviver. A autoconsciência de Sanches o impede de possibilitar a transcendência às personagens e o faz criar um demiurgo intermediador entre a consciência e a inconsciência das personagens. De nada lhe serve desejar, se o desejo não encontra respaldo na consciência, e o interdito é a própria existência, carente de clareza. A ignorância da ideia da liberdade, de que a responsabilidade pelas escolhas é individual, de que o interdito ao desejo é a própria incapacidade de desejar, é o que torna as personagens de Sanches demasiado humanas. E a certeza de que Benjamin Sanches é o incômodo de si mesmo, da época de publicação e de nós outros, os leitores, que faz com que saiamos de cada conto com uma sensação de estômago dolorido e amargor na boca. Muito obrigada. Aqui um outro exemplo se não necessariamente de um poema concreto, mas de como ele ilustra os textos dele com imagens. E esse texto aqui também é uma questão, ele é um texto daqueles irônicos e dessa ironia amarga de que é falado. Isso aqui é o Touro Guarujá, que perde o seu papel de touro, se transforma em boi, é engordado, é vendido para um açougue como carne de vaca, gorda, gorda, gorda. E aqui a logo do grupo de pesquisa que eu coordeno na UFAM, Relações de Poder, Gênero e Violência em Literaturas de Língua Portuguesa. Bom, professora Nícia, muito obrigado. Nós iremos passar agora ao nosso momento de interação, mas antes de passar a palavra a vocês, rapidamente queria fazer uma pergunta para a professora Nícia. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é pedir que ela compartilhe um pouco com a gente, como leitora de Benjamin Sanches, o que ela sentiu quando, ao lê-lo, se deparou com esses experimentos que ele faz ao nível da forma do conteúdo, como aquele alinhamento da última linha de cada parágrafo à direita e também a ausência de maiúsculas. E se o que você sentiu de início foi estranhamento no sentido negativo, maravilhamento no sentido positivo, se já gostou de cara, ou como Paulo Graça, você primeiro não viu aquilo como bons olhos, mas depois descobriu ali um grande tesouro linguístico, literário, ou não foi nada disso e este mediador está viajando? Bom, a primeira coisa foi no sentido de maravilhamento, encantamento e curiosidade, né? Aquela situação de um autor de que eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia, abro o livro, me deparo com essa percepção visual diferente, ausência de maiúscula, e aí aquela coisa, agora eu quero saber o que tem aqui. E eu fiz, antes de fazer o mestrado em Sociedade e Cultura, eu fiz uma disciplina como aluno especial com o professor Marcos, que depois me orientou nessa dissertação. E eu fui fazer o trabalho final da disciplina num conto, e eu sempre conto para os meus alunos que eu andava com esse conto xerocado no bolso, em tudo que é lugar que eu andava, porque eu caí na asneira e escolhi um dos... Caí na asneira não, né? Aquela coisa do vou me desafiar, vou pegar um dos contos mais difíceis que tem aqui e vou dar o meu jeito. E andava com esse conto para cima e para baixo, porque é muito hermético, assim como ele tem textos que são relativamente quase como que autoexplicativos, ele tem outros que são extremamente herméticos. E para decifrar o conto, a gente precisa pegar uma chave.
E aí, o que é interessante é que essa chave, para mim, funciona de um jeito, mas para outro leitor pode ser outra chave, que é fantástico. E cansada do conto, não conseguia pensar mais sobre ele, eu fui assistir a uma série de ficção científica. E aí, o que eu digo para os alunos, relaxem, descansem, estão muito obcecados com o texto, vamos fazer outra coisa. Aí eu fui assistir a série, na série Arquivo X, vocês não eram nem nascidos ainda, aparece uma determinada situação lá que é a chave do conto. Aí eu paro o negócio, vou reler o conto, aí é aquela luz que era necessária. E o mais fascinante é o fato de ter feito um curso de letras e o pessoal louva Oswald de Andrade, nada contra, muito genial para a época, etc, etc. Mas nós temos um autor que fica no mesmo patamar que uma Clarice, que é um Guimarães Rosa, em função das inovações, do experimentalismo. Eu não coloquei aqui, mas tem aqui, a dissertação está aqui nesse livro, gente, né? E uma coisa que eu sempre falo também para reforçar o valor e a riqueza de Benjamin Sanches, como se precisasse, é que eu fiz o doutorado e eu nunca mais escrevi sobre a autora que eu pesquisei. Sobre Benjamin Sanches eu ainda escrevi mais 2 artigos e tem sempre mais alguma coisa sobre escrever. Sempre tem, cada vez que se volta ao livro, tem o que tirar dele, por vieses diferentes de leitura. Então é fenomenal. Eu sou fã, confesso. Perfeito. Eu passo agora a palavra aos presentes para fazer a sua intervenção, a sua manifestação a respeito da palestra, caso assim deseje. Doutora Hernani Terra. Para mim, palestra, não conheci o autor, mas eu estava fazendo uma manifestação e perdi uma coisa que se repetiu. Eu tentei anotar uma coisa linda, a autora da ironia que fez, o nome da obra, só consegui marcar 2000. É Teoria e Política da Ironia. Linda Hutcheon, canadense. H-U-T-C-H-E-O-N. 2000. É pela editora da UFMG. Está esgotado. Obrigado. Pessoal, mais alguém? A senhora poderia comentar um pouco sobre a recepção dele nesse cenário mesmo amazonense, porque a senhora comentou do Oswald de Andrade, né? O Oswald de Andrade ele criticava bastante a Cecília Meirelles, porque ela talvez não seguir o que ele esperava, né, de uma poesia da época. E como foi essa recepção dos autores contemporâneos ao Benjamin Sanches? Olha, é muito difícil encontrar material sobre ele, sabe? Muitas informações biográficas eu encontrei numa súmula bibliográfica, uma coisinha bem simplesinha, bem simplória mesmo. E o que se encontra de comentário, pelo menos que eu encontrei à época que eu pesquisei para o mestrado, de informação sobre ele, foi aquela informação simplesmente de que ele era intencionista, de que eram intencionistas o que ele fazia, que ele exagerava nas metáforas, e o que ele... Eu falei, esqueci agora do nome do crítico, Arthur Ingrasso. O Arthur Ingrasso achava péssimo o texto dele e fazia, no caso, como ele era o comentador à época, ele acabava fazendo escola. Tanto que o livro foi publicado em 1963 e só foi ser republicado, e aí foi descoberto em 1998. E com agora está prevista a reabertura da Valeira, ainda muitas coisas desse tipo vão reaparecer, porque o fechamento da Valeira foi uma lástima dessa cidade. E o Tenor está mais aqui para me ouvir, então estou falando de coração verdadeiro. É isso, e aí não saiu do Amazonas.
E aí aquela situação, se ele não é, e aí eu não falo nem no Amazonas, eu falo em Manaus, né? Vamos falar em Manaus, ser reais, né? Então, se ele não era conhecido na época em Manaus, mesmo depois, imagina fora, né? Tinha esses, a professora Berenice da UEA, ela fez uma dissertação na obra de poesia do Benjamin Sanches no suplemento literário. Qual é o jornal, Zé? Qual é o jornal que ele publicava? É suplemento do Jornal do Brasil? Era do Jornal do Brasil? Notícias também, que era dirigido pelo Mário Faustino. Ah, tá certo. Então, ela fez uma pesquisa sobre essa parte da obra do Benjamin Sanches. Deve estar no repositório da UEA. Bom, mais alguém? Nós vamos dar por encerrado esta mesa. Em nome do Grêmio Plexa e de seus líderes, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Anice por sua participação. Muito obrigado.